Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que as bênçãos do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Nós estamos hoje com o propósito de comentar a lição de número 48 do livro Sinal Verde. E você há de perceber que nós estamos terminando o comentário deste livro. E nós não podemos negar, pelo menos eu não posso negar, que o estudo, a análise, a leitura cuidadosa de cada lição, este trabalho tem me ajudado bastante. Eu espero, meu irmão, que o nosso estudo, aquilo que eu compartilho com vocês, possa ter ajudado de uma forma ou de outra. Esta lição de número 48, intitulada Imprevistos durante visitas, é um convite mais uma vez à reflexão. Para que nós possamos comentar essa lição, eu vou pedir permissão para você, para que eu possa te narrar um acontecido. E com base naquilo que vai ser narrado, eu quero adentrar no comentário dessa lição de número 48. Certa vez, a nossa equipe, nós abraçamos um propósito de levar o Evangelho numa outra casa espírita. Levar o Evangelho através de uma reunião pública para adultos e também a evangelização para crianças. Durante o primeiro ano, nós notamos uma indisciplina total das crianças, não só no tocante ao comportamento na sala de aula, inclusive até mesmo a indisciplina para a chegada. Quase sempre as crianças chegavam atrasadas. E, muito embora advertidas, aconselhadas, muito embora tenhamos insistentemente pedido que elas chegassem no horário marcado, o atraso, ele se mantinha. Até quando nós decidimos, em comum acordo, inviabilizar a entrada das crianças, aquelas crianças que chegassem além do horário marcado. E aconteceu algo num determinado dia que me chamou muita atenção. No portão daquela instituição, quando eu proibia a entrada de uma criança, mais ou menos de 8, 9 anos, ela me respondeu algo que me levou a refletir profundamente sobre o atual momento que nós estamos vivendo. Quando eu proibi a sua entrada, com dor no coração até, ela me disse: você não tem o direito de fazer isso. Aqui é um local público e eu tenho o direito de entrar e sair na hora que eu quero. Eu vou falar para minha mãe. E ela voltou para casa e eu olhei para aquela criança e, assustado, eu comecei a refletir. Como que nós estamos sendo alienados? O que as escolas estão fazendo para ensinar essas crianças? Como que nós podemos partir do pressuposto de que um local público é um local onde nós podemos fazer aquilo que nós queremos? Será que nós podemos fazer na via pública o que nós pretendemos? Talvez não seja o reflexo daquela pedagogia hoje, muito embora enaltecida por muitos. Elas autorizam que o aluno faça aquilo que ele bem entende. Hoje nós percebemos de forma nítida que os professores hoje, eles estão atemorizados. Verdadeiramente aterrorizados, porque a criança, ou até mesmo o adolescente hoje, eles se mostram até mesmo violentos. E a situação é tão grave que hoje, não raro, nós nos deparamos até mesmo com a venda da droga ali na entrada da escola, ou talvez até mesmo dentro da escola. De certa forma, uma omissão daqueles que, como nós, temos o dever de educar as nossas crianças. Como que nós ainda pensamos que a via pública é um local onde nós podemos fazer aquilo que nós queremos? Como que nós
alimentamos a ideia de que nós temos a liberdade plena para adotar qualquer conduta. Talvez por isso nós estejamos hoje testemunhando tantos crimes e tanta agressividade. E é estranho considerar que até mesmo nós, às vezes, espíritas, nós não levamos o ensinamento de forma incisiva, mostrando para aqueles que nos ouvem que o Evangelho de Jesus Cristo é algo que tem que ser vivido a cada dia. Religião não é um ato semanal. Religião não é algo que, através de uma agenda, nós vivamos a religiosidade num determinado tempo, cercado por dois termos. Religião é vida. Conviver com o cristianismo é levar Jesus Cristo através de cada ato. O cristianismo, ele nos convida à educação. Jesus Cristo, ele disse claramente que ele não veio destruir a lei. E analisando a vida de Jesus Cristo, nós não notamos em nenhum momento qualquer ato agressivo, qualquer ideologia que fomente a rebeldia. Jesus Cristo jamais alimentou o propósito de formar guerrilheiros. Jesus Cristo jamais fomentou a alienação. Até mesmo perante um julgamento sumário, muito embora tenha submetido a um procedimento jurisdicional injusto, por não ter obedecido todos os trâmites legais, Jesus Cristo, mesmo assim, submeteu-se à autoridade terrena. Muito embora governador do planeta Terra, para muitos considerado como Deus, ele se submeteu à legislação humana, às determinações, às ordenações humanas. Jesus Cristo jamais nos levou a interpretar equivocadamente os seus princípios. O cristianismo é algo que nos convida à conscientização. E nós espíritas, nós cristãos, às vezes interpretamos de forma equivocada a palavra caridade. Para muitos, caridade é o ato de dar esmolas, mas caridade é ser representante da vontade de Deus aqui na Terra. É procurar colocar em prática a vontade divina. Mas nós confundimos o termo caridade em permitir, em nome do amor ao próximo, que o outro faça o que ele bem entende. Nós recebemos até mesmo advertência de algumas pessoas que diziam: olha, vocês têm que deixar a criança entrar, independentemente do horário, mesmo que for para tomar um lanche apenas. Mas se nós meditarmos bem, meus irmãos, nós estamos inviabilizando a criança o maior benefício que ela possa receber, que é a caridade da educação. E nós percebemos o sofrimento daquela criança, porque quase sempre ela está abandonada dentro, às vezes, do seu próprio lar. Quando não está na escola, ela está sozinha dentro da sua casa. Por quê? Por uma série de fatores. Os pais trabalham fora de casa. E a criança, quando ela tem a oportunidade de ter alguém que cuide dela, é raro. Na maioria das vezes, ela permanece dentro de casa, a sós. E quando na via pública, ela alimenta a ideia de que na via pública ela pode fazer aquilo que ela bem entende, como certamente ela faz dentro da escola. E nós não percebemos que o maior presente, a maior prova de amor a Deus é educar bem as nossas crianças. Mas nós entendemos que até mesmo a televisão, que tem até mesmo do ponto de vista constitucional o dever de informar,
de instruir e de educar, quase sempre ela é instrumento de desinformação e de manipulação, infelizmente. É através da televisão que nós aprendemos na novela o adultério, a infidelidade, o divórcio. É até mesmo na televisão que nós aprendemos, as crianças aprendem a, em nome dos direitos humanos, invadir a propriedade alheia, a entrar naquilo que não lhe pertence, apoderar-se do alheio, em nome dos direitos humanos. Nós não percebemos que o cristianismo nos convida à conscientização. E repito, é nossa tarefa ensinar os nossos filhos, iluminar o seu caminho. Então é natural que nós, sem que nós percebamos, também nós vamos alimentando certas ilusões. Nós precisamos perceber que ser cristão é respeitar o direito do nosso semelhante. Mas nós quase sempre estamos habituados a invadir, a interferir, a comandar. E até mesmo nós, às vezes, por uma interpretação equivocada, como eu já disse, sobre o conceito de caridade, nós não aprendemos que é o nosso dever colocar limites na atuação dos outros e, acima de tudo, proteger o nosso lar. Mas o que acontece quase sempre? Nós, até mesmo nós, que às vezes alegamos abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, quase sempre nós invadimos a propriedade alheia. E quando visitamos alguém, nós participamos de forma deselegante, através de posturas inoportunas. E assim nós, em nome até mesmo da caridade, nós invadimos, nós prejudicamos, nós interferimos no lar alheio. Nesta lição, André Luiz nos traz ensinamentos maravilhosos. Se todos nós meditarmos bem, não somente nesta lição, mas se nós analisarmos desde a primeira até a última, e se nós procurarmos colocar em prática aquilo que o benfeitor espiritual nos traz, a nossa vida melhora consideravelmente. Porque quase sempre a gente pensa que nós não somos bem-vindos porque nós somos vítimas das circunstâncias. É porque as pessoas são preconceituosas, as pessoas não são caridosas. Mas nós não percebemos que através da nossa conduta, repito, indevida, inoportuna, deselegante, paulatinamente nós vamos sendo marginalizados. As pessoas vão, ou pelo menos as pessoas saudáveis, vão nos isolando. É dever nosso respeitar o semelhante, respeitando os seus direitos, respeitando o seu lar. E nesta lição, repito, André Luiz nos traz lições maravilhosas. Nós vamos ler assim de forma calma esta lição e nós vamos perceber aqui no primeiro parágrafo, olha o que o benfeitor espiritual nos traz. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Olha que interessante, meus irmãos. Na década de 70, muito antes da Constituição Federal Brasileira de 1988, André Luiz já vem trazendo para nós o respeito à privacidade alheia. E a Constituição de 1988, repito, ela coloca a correspondência como algo inviolável. Porque, no mínimo, nós temos que respeitar a vida alheia. E, às vezes, a gente começa a perguntar de quem que é essa correspondência, quem te enviou. Nossa, então, nós fazemos aquilo que não deve ser feito. Nós adotamos posturas indevidas.
E olha, André Luiz, repito, na década de 70, ele já nos ensina a respeitar o sigilo da correspondência. Se não parte da pessoa a iniciativa de compartilhar conosco o remetente e até mesmo o assunto, não cabe a nós. Isso é muito deselegante. E às vezes a gente não percebe. Nós não analisamos as nossas condutas e às vezes nós não percebemos que nós mesmos estamos criando condições para que nós sejamos isolados. Continuando na leitura, André Luiz fala: ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. E o benfeitor continua: nunca prorromper em gritos ou exclamações, se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Quando eu era adolescente, meus irmãos, eu recebi uma visita na minha casa, uma amiga. E naquele dia, interessante, apareceu uma barata. E ela se deparou com aquela barata. Ela aprontou um escândalo que eu fiquei muito constrangido. Eu fiquei muito envergonhado. E olha como que a espiritualidade nos ensina uma forma diferente de respeito. Nós precisamos controlar os nossos impulsos, controlar as nossas emoções, para que nós não possamos, com isso, constranger os outros. A postura nossa é muito importante. Eu me recordo bem que naquele dia, repito, eu fiquei muito envergonhado. E ela, pela sua postura desequilibrada, hoje eu posso, revendo o que aconteceu, dizer deselegante, inoportuna. É claro que nós não podemos pedir ao outro aquilo que cabe a ele decidir. Mas André Luiz está nos ensinando uma nova forma de caridade, através do respeito ao próximo, contendo as nossas emoções e os nossos impulsos. Nós precisamos nos educar os nossos atos, educar as nossas emoções. E André Luiz, nesta mensagem ainda, vamos continuando aqui, o que ele nos traz? Conservar calma sem interferência. Toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Interessante notar que há poucos dias eu testemunhei isso. Não numa casa, mas no supermercado. A criança deu uma birra e a outra disse, um pouco distante: mas como é que pode uma mãe deixar essa criança fazer o que ela quer? Mas eu creio que você também já assistiu isso, até na residência dos outros. Quando não fala, e quase sempre nós não falamos para a pessoa que recebe a nossa visita, mas nós saímos na vizinhança ou para terceiros dizendo: nossa, aquela menina, aquele vizinho, ele não dá educação para o seu filho ou para a sua filha. Nós somos então o que? Deselegantes. Nós não percebemos que aquela pessoa nos recebeu dentro do asilo inviolável daquela casa. Nós precisamos perceber e nós precisamos despertar para uma realidade que nós devemos convidar para a nossa casa as pessoas que nós confiamos. Mas aqui nós pensamos que isso é um ato corriqueiro. Mas nós não percebemos que quando alguém nos convida para a sua residência, é sinal de afeto, de consideração, e nós não podemos jamais fazer qualquer consideração, nem no momento, e muito menos para terceiros. Isso é prova de deselegância. É falta de caridade. André Luiz, nesta mensagem, continua: abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Talvez você já tenha presenciado o seguinte acontecimento, seja na sua casa ou na casa de vizinhos. Alguém deixa cair um utensílio. E às vezes, se não
aquela pessoa que te visita ou aquela pessoa que recebe a sua visita, se não você às vezes não comenta, mas às vezes um pai, uma mãe, um irmão grita, critica a conduta daquele que inadvertidamente deixou um utensílio ou algo cair. A gente não percebe que aquela pessoa que já, sem cuidado, ou talvez por um imprevisto, deixa algo cair, ela já está triste, consternada, não só por algo que quebrou, mas por aquilo que vai ter que limpar. E nós, naquele momento emocional daquela pessoa, nós ainda agravamos a situação com comentários e, em alguns casos, até com gritos. Se nós pretendemos demonstrar ao nosso filho, ao nosso familiar, a pessoa que recebe a nossa visita, a prova de amor, que tomemos a iniciativa de ajudar a pessoa, jamais constrangê-la. Como essa mensagem nos ajuda através de uma conduta respeitosa, uma conduta cristã. André Luiz, dando continuidade, ele nos ensina que se aparecerem outras visitas, quer dizer, no momento que nós estejamos visitando alguém, se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Você, meu irmão, você já deve ter testemunhado algo semelhante ao que eu vou narrar. Alguém diz o seguinte: eu estava na casa de fulano, mas chegou Beltrano, eu não aguento, eu não sou uma pessoa, eu não finjo. Eu não sei esconder minhas emoções, eu saí na hora. Isso é uma prova de deselegância. Não é porque nós não nos simpatizemos por alguém, ou até mesmo alimentamos alguma animosidade, cabe a nós, até mesmo em respeito daquele que nos recebeu em visita, demonstrar um pouco de educação, de cordialidade, ou seja, uma elegância de espírito. André Luiz, nesta mensagem, nos mostra que nós precisamos nos sensibilizar. Isso se fala muito com a terminologia empatia. O cristianismo, há mais de 2000 anos, vem nos ensinando a colocar no lugar do outro, a nos sensibilizarmos pelo nosso semelhante. Continuando a nossa leitura, vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas, no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas: quem é este? Quem é ela? É pessoa de sua família? Que faz aqui? Ou será que já conheço essa criatura? Ora, meus irmãos, nós não estamos aqui para fiscalizar a vida alheia. Nós não estamos aqui para intrometer em assuntos que não nos competem. Nós não somos agentes da CIA. Nós aqui estamos com o propósito de crescer e evoluir e ajudar. E, sobretudo, no lar da pessoa que nos recebe em visita, que esperemos que essa pessoa nos apresente. Jamais tomemos a iniciativa com perguntas inoportunas. André Luiz nos ensina que se os donos da casa estão prontos para sair, no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Meus irmãos, se nós estudarmos bem a doutrina espírita, as obras básicas, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós vamos notar que, sobretudo, os espíritos superiores respeitam a nossa liberdade. É pela liberdade,
é pela nossa iniciativa é que nós vamos decidir. Nós vamos decidir voluntariamente abraçar o progresso como lema. Deus não nos força a convicção. A espiritualidade respeita a nossa iniciativa. Infelizmente hoje, principalmente hoje, onde se fala tanto em igualdade, nós não percebemos que nós precisamos fomentar a educação para que todos nós, livremente, possamos abraçar a caridade de forma espontânea. Engana-se, ilude-se aquele que pensa que ao Estado é que cabe a tarefa de ajudar alguém. O Estado é uma pessoa jurídica e ela só pode fazer ou executar aquilo que está na lei. E o autor da lei ou é um ditador ou é o próprio povo. E se nós queremos viver mesmo numa democracia em que cada um seja respeitado em sua cidadania, nós precisamos abraçar a iniciativa, fomentar em nós a autonomia de ir à busca da fraternidade e assim favorecer os nossos semelhantes. Mas que a iniciativa seja nossa. Nós percebemos que a espiritualidade maior, os espíritos superiores, eles respeitam a nossa autonomia, porque nós é que seremos responsáveis pelos nossos atos. Se nós nos defrontamos com algum espírito que tenta nos coagir, nos intimidar ou até nos obrigar a fazer isto ou aquilo, possa estar certo de que não se trata de um espírito superior. Talvez não seja um inimigo seu, mas, sobretudo, possa pensar que ele certamente é um espírito obsessor. Porque todos nós obsidiamos alguém, e quando eu digo todos nós, aqui na Terra, porque a Terra, sendo um planeta de provas e de expiações, predomina ainda o mal. E nós estamos indevidamente habituados a invadir, a intrometer, a invadir a privacidade alheia. E quem é respeitoso, jamais ele vai desrespeitar a agenda da pessoa que nós procuramos visitar. Se nós chegamos na residência de alguém a quem pretendemos visitar, e se ela está de saída, respeitemos a sua iniciativa. E mesmo que ela insista, agendemos o horário para uma outra oportunidade. Se nós percebermos bem, nas civilizações mais avançadas, é hábito salutar, antes de visitar alguém, entrar em contato e fazer um agendamento prévio. Isso é uma questão também de educação. E André Luiz termina a mensagem dizendo: quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Ora, André Luiz, amigo espiritual, nos convida a, ao visitar alguém, levar otimismo. Não somente fazer aquilo que devemos fazer, não somente respeitar a residência do outro através de comportamentos educados, que nós possamos aprender a colocar limites nos nossos impulsos, mas acima de tudo nós procuremos desenvolver em nós a empatia e a sensibilidade e por meio da nossa presença levar a esperança, o otimismo, a convicção em Deus, sem que talvez tenhamos que citar o nome do Criador. Nós devemos testemunhar Jesus, testemunhar a convicção em Deus através da nossa postura. De nada adianta, muito embora já seja um avanço, de nada adianta falar em Deus se nós não respeitamos a sua criação. André Luiz, ele vem pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, mostrando a pedra preciosa que todos nós somos. Mas lapidar essa pedra depende de cada um de nós.
É bem verdade que muitos espíritos já pisaram aqui na Terra, espíritos evoluidíssimos, mestres, sábios, deixaram a sua contribuição, mas cabe a cada um de nós absorver esta contribuição para o nosso aprimoramento. Nós estamos percebendo que neste livro, Sinal Verde, em que talvez de forma metafórica André Luiz pegue o semáforo para nos mostrar que algumas condutas devem ser inviabilizadas pelo sinal vermelho. E muita atenção é o sinal amarelo. Orai e vigiai. Antes de qualquer conduta, meditemos naquilo que nós vamos fazer. A disciplina, como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. É o sinal amarelo. E, através de uma reflexão, que adotemos a conduta que dignifique o próximo, dignificando a nós mesmos. Este é o sinal vermelho que nos levará, esse é o sinal verde que nos levará à ascensão espiritual. É através deste sinal, o sinal vermelho, através da obediência da lei divina, é que nós vamos melhorar a nossa vida, melhorando também o ambiente em que nos encontremos inseridos. Que Deus, que nosso Pai, que Jesus Cristo, que a espiritualidade maior possa continuar te abençoando, te protegendo. E espero que esta mensagem também tenha te ajudado de alguma forma. E se nós, ao comentar essa mensagem, percebermos algum equívoco na nossa conduta, alguma deselegância, nós estamos aqui para aprender junto. Através do aprendizado, nós vamos melhorando. Através do Evangelho, nós vamos iluminando a nossa vida, iluminando a vida dos nossos semelhantes. Que a paz esteja conosco. Que assim seja.